Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você também que está assistindo isso aí no YouTube depois. Você está no Bate-Papo Mayhem e esse ano a gente não está podendo fazer as palestras nas lojas maçônicas, nos grupos da MORC, e a gente decidiu fazer nosso congresso virtual, convidando os palestrantes e a galera que manja dos assuntos para trazer para você mais informações a respeito de tudo que pode ser pensado do mundo do hermetismo, da alquimia, da maçonaria, Rosa Cruz, etc. E hoje eu trouxe um irmãozão meu, grande venerável, Anderson, vai falar pra gente um pouquinho da história dos templários e a relação entre ele e a maçonaria. Mas antes, Rodrigo tá me fazendo aqui uns gestos, eu preciso que você dê o follow no canal e dê os likes, porque para a gente poder fazer as lives do YouTube precisa do número mínimo de seguidores e umas paradas assim. Então, se você puder ajudar, valeu. Então, antes de tudo, boa noite, irmãozão. Como é que você tá, Anderson? Opa, tô ótimo, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade. Espero poder contribuir aí pro seu canal. Bom, primeiro de tudo, eu ia te perguntar, a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados, como é que você chegou nesse assunto que te dá essa paixão de falar dos templários, de maçonaria? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua jornada para dentro do mundo iniciático esotérico. Bem, na verdade, eu nunca tive assim parentes ou amigos que estavam, né, dentro de maçonaria, rosacrucianismo ou qualquer movimento místico esotérico, né? Até que em 99 eu estava na livraria que não existe mais, chamada Siciliano, em São Bernardo, e eu vi um livro lá, Templários, do Paul Pierce Reed. Estranho, porque tinha, na verdade não eram cavaleiros, eram dois monges. Me chamou a atenção e eu não comprei o livro. Aí passou uns meses, eu voltei lá e falei, vou comprar. Então não tinha porquê, né? Eu acabei comprando. Não li no momento, demorei para ler. Quando eu comecei a ler, eu desisti, porque falava de história. Falei, putz, não estou entendendo nada. Passou um tempo, eu li. Daí o que aconteceu depois, em 2003, 2004, alguns anos depois, e começou aquela rede social antiga, chamada Orkut, e lá tinha uma comunidade de templários, onde eu entrei lá, porque aqui não tinha com quem conversar esse assunto. Não é que nem hoje nós temos um grupo que você tem, ou essa comunidade aqui que nós estamos conversando. E lá eu entrei, tanto que eu participava lá e era chato, o dono da comunidade me chamou para ser o moderador da comunidade. Então, eu fui moderador da comunidade Templários do Orkut de 2004 a 2010 ou 2011. E lá eu cheguei lá para discutir templários, e tinha maçons, tinha Rosa Cruzes, tinham martinistas, tinham católicos, advogados, professores de história. Eu comecei a me aprofundar no assunto, até que sabe quando você quer conhecer algo diferente? Eu entrei na MORC, porque tinha muita gente da Rosa Cruz lá. No outro ano eu entrei no martinismo e um ano depois na maçonaria. Em 3 anos, assim, eu tinha virado maçom. Comecei a cada vez mais, né, entrar nos filosóficos, na maçonaria. Até que em 2015 a GLESP, né, a potência que eu estou, ela trouxe aqui para São Paulo as ordens colaterais inglesas, né, que tem Maçonaria da Marca, Nautas, Arco Real e tinha o grau Templário. Quando eu vi que tinha esse grau aqui, na hora eu fui lá, né? Armado Cavaleiro, né, em 2016. Se for voltar atrás, na verdade, foi algo que vem de muito tempo, um assunto que eu sempre gostei. E eu quero trazer um pouco dessa experiência para vocês aí. Espero que inspire alguns aí que têm interesse. Maravilhoso. Então, o microfone é teu. Fica à vontade, você vai usar o PowerPoint, né? Então, isso, tá liberado. Manda ver. Eu vou estar falando, então, o que a cavalaria deixou de legado em ordens iniciáticas, em especial a maçonaria. Eu sou cavaleiro templário pelo Grande Priorado do Estado de São Paulo, mestre maçom, sou maçom da Marca, companheiro do Réu Arco, faço também os filosóficos da maçonaria, sou grau 31. Eu faço parte do Shriners, uma ordem que auxilia crianças, então é um pouco mais social, né? Sou membro da MORC desde 2007 e da Ordem Martinista desde 2008. Então eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, Lato Sensu em Maçonologia pela Uniacácia, que é da Uninter. Eu vou trazer de conhecimento aí, vem do tempo que eu era moderador da comunidade dos Templários, né? Então quem esteve naquela época lá, que vai estar vendo aí agora ou mais para frente, e esteve lá vai lembrar com certeza, porque eram 3 moderadores só e foi muitos anos de conversa, eu fiz grandes amigos lá.
Bem, para começar, né, como eu vou falar muito de história, preciso falar do anacronismo histórico. E temos que ter muito cuidado com isso, porque nós vamos voltar 900 anos no tempo. Então não podemos ter a cabeça de hoje para falar de templários ou de cruzadas sem ter isso daí em mente. Porque o anacronismo, se nós formos ver, é uma forma equivocada de avaliar um tempo que não é nosso, à luz de valores que não são daquele tempo. Para você ter ideia, o Hollywood ele usa anacronismo, né? Citar um filme aí que tem a ver com os templários, que é a Cruzada. Então você vai ver lá um mocinho, você acaba que na verdade é o Balin de Belin, que fala que é um ferreiro, mas na verdade, na vida real ele não era um ferreiro, ele era um nobre, né? Então ele usa isso daí para tentar ganhar a gente. Depois, quando ele vai para Jerusalém, ele acaba vendo um monte de coisa que ele não concorda. Por quê? Porque os valores do mocinho, do filme, ou de qualquer filme que você for ver, quando se trata do passado, o mocinho ele tem os valores do nosso tempo. Então, quem é do tempo antigo acaba sendo os vilões. Então, isso é muito comum. Então, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, como eu vou falar de história, a história choca, né? O ser humano choca. E a história se repete. É bom ter isso em mente, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Então, a gente vai ver coisas que o ser humano fez no passado, que nós fizemos no passado, que às vezes não condizem com os nossos valores atuais. Mas isso eu quero que não tire o brilho de nobres cavaleiros que lutaram em nome de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro, a pergunta é, são todos iguais? Nós temos um cruzado, um templário e um arquétipo da cavalaria, sabe? Aquele lá que vai salvar a princesa, que os bardos da antiguidade cantavam. Então, não são iguais. O cruzado é aquele que ia lá para Jerusalém, que ele ia obter posses materiais, ia ter ganhos de títulos de nobreza, e ao mesmo tempo ele ia para o céu. Então ele podia fazer tudo que ele estava garantido um lugar no céu, desde que fizesse o que a igreja tinha mandado. Temos o cavaleiro templário, que ele também matava, ele entrava em guerra, mas o objetivo dele era defender Deus, e ele se entregava à pobreza. E o arquétipo, que ele, apesar de não estar presente, que é bom saber que não está, esse arquétipo ele vai acabar depois indo para as ordens de cavalaria, das ordens iniciáticas atuais, seja numa ordem de Molay, ou numa ordem do Guias do Grau da Morte, ou em graus de maçonaria, ou de diversas ordens, né? Vai ter um arquétipo de alguém que quer buscar uma espiritualidade. Então, como que era a situação na época, né? Como que é o mapa da época, né? Porque a gente vamos fazer uma viagem de 900 anos, mas era diferente o mapa da Europa, né? Principalmente ali de Jerusalém. Na Europa, nós temos aqui onde que era o domínio da Igreja Católica. Nessa faixa laranja que está listrada, mouros do norte da África, que era da dinastia almorávida, estava ganhando espaço e conquistando cada vez mais. Eles chegaram até perto de Paris, em um determinado momento, mas depois recuaram. E aqui, nós tínhamos, na parte aqui do Oriente, o Império Seljúcida dos turcos, que estava avançando perigosamente perto de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul. O que está em verde é a Igreja Ortodoxa, que tinha tido uma cisma com a Igreja Católica em 1054. Então você vê que a cristandade estava dividida em duas, e aqui pelo menos nós vemos três divisões. E tinha o Califado Fatímida lá no Egito. Então a primeira coisa é saber por que houveram as cruzadas, né? Então se a gente para pensar, então primeira coisa assim, centenas de milhares de pessoas durante um período aí praticamente 100 anos desejavam marchar mais de 4.500 quilômetros, eventualmente 5.000 quilômetros, para salvar a tumba de Jesus dos sarracenos. Camponeses, mulheres, crianças cometeram ataques ferozes e suicidas a exércitos fortemente armados e treinados. É algo que hoje você fala, não é possível. Cruzadas anteriores não aconteceram quando os mouros invadiram a Espanha, né? Então é importante lembrar que a cruzada aconteceu lá para salvar Jerusalém, porém a Espanha e Portugal estavam lá uma briga com os mouros, ninguém ajudava eles. E vai acabar as cruzadas e ninguém vai ajudar. Eles vão ter que se virar sozinhos para conseguir expulsar os mouros de volta para a África. E não houve inflamação cristã quando o califa do Cairo, Al-Hakim, destruiu a igreja do Santo Sepulcro em 1010. Né? Então a cruzada vai acontecer em 1099, na verdade um pouco antes, né, como nós vamos ver. Mas houveram vários fatos que poderia ter uma cruzada e não houve. Né? Então vamos tentar responder essas perguntas no decorrer da apresentação. Importante lembrar como era a pirâmide social na Idade Média, né? Que está dividido no meio, né, para mostrar que tinha o poder temporal, que era dos reis, né, e o espiritual, que era a figura do Papa, né, que estava no topo. Nobres, cavaleiros, do outro lado, arcebispos, bispos, arquidiáconos,
Embaixo, né, como sempre, né, então a gente vê que hoje parece que não mudou muito, né, mas enfim. Tinha os camponeses do lado direito. Do lado esquerdo, lógico, um pouquinho acima do que os camponeses, né, os que se chamavam de guildas, né, de trabalhadores, né, as corporações de ofício. Então nós temos aqui o padeiro, o tecelão, o ferreiro, o comerciante, aqui o banqueiro, né. Se você queria ser pedreiro, você tinha que chegar na ordem dos pedreiros e pedir admissão. Você entrava como aprendiz, né, e aí tinham segredos. Esse era o cenário na Idade Média. A Europa também estava passando numa crise, principalmente o feudalismo, né, que tinha lá aquela figura do rei, que era uma mera figura, e quem mandava eram os senhores feudais. Então você tinha moradia precária, fome, desnutrição, né, a comida era podre, às vezes eles não tinham nem sal, né, o sal era uma fortuna. O plebeu não podia caçar, é só nobreza. Lógico, às vezes escondidos eles caçavam alguma coisa, mas se pego eles praticamente eram presos. Viam doenças mortais, né? Na época, quando eu fiz essa apresentação, não tinha Covid, né? Mas você vê que, às vezes, né, a história é cíclica, né? Então, fogo sagrado, tifo, a peste negra acabou vindo depois. Havia uma baixa expectativa de vida, né? Então, 30 anos você já é considerado velho. Fé cristã fornecia esperanças, então todo mundo se apegava na fé, né? Ignorância e analfabetismo era grande. Praticamente 5% de toda a população tinha direito a estudo, né? Que eram nobres e eclesiásticos. E nessa época, na Europa, a cidade mais próspera era o Califado de Córdoba, ou seja, né, uma cidade muçulmana, chegou a ter quase 2 milhões de habitantes nessa época, enquanto Paris e Londres tinham 200, 300 mil, 500 mil. Então você vê que nessa época os muçulmanos eles estavam um pouco mais avançados, né? Um pouco não, é muito, né? Principalmente em relação à medicina, à filosofia, né? Eles eram mais abertos. Então qual que é o foco, né? Todo mundo sabe que cruzada vai para Jerusalém. Então o que era? Um local de peregrinação, e ainda é. Centro espiritual de 3 religiões, das 3 principais, né? Temos lá o Santo Sepulcro, Via Crucis, Mesquita de Al-Aqsa, onde supostamente ela está em cima do Templo de Salomão, Muro das Lamentações, né, uma parede lá que era do Templo de Herodes, Domo da Rocha, né? Então temos Abraão, o profeta Maomé ascendendo ao céu. Então, para as 3 religiões, é uma cidade riquíssima. O que acontece? Começam a acontecer as peregrinações. Quando? Quando, depois do Concílio de Nicéia, que é 322, Constantino meio que dá uma base para o cristianismo, né? E a Igreja Católica surge. Tinha algumas peregrinações, o pessoal procurava assim nos evangelhos. Então, lógico, quem fazia as peregrinações eram gente de posses. Isso que é importante deixar claro. Não era o pobre que ia lá, porque ele não podia nem sair do feudo. E Helena, né, a mãe de Constantino, com 72 anos, né, depois de 5 anos que acontece as coisas com o Concílio de Nicéia, ela vai para Jerusalém. E do nada, não sei, ela não era arqueóloga, mas ela descobre a verdadeira cruz, o local da crucificação, né, que é o Gólgota, e a tumba de Jesus, e o Constantino manda construir a Igreja do Santo Sepulcro. E aí inicia a busca por relíquias. E é importante frisar, né, que depois de todos os mitos sobre os templários, vai ser baseado nas relíquias. Então é importante a gente saber que a relíquia para as pessoas, para os nobres, significava mais de qualquer dinheiro ou qualquer posse que você podia ter. A relíquia te dava o direito de ir para o céu direto, sem o intermédio da igreja. Muita gente começou a aproveitar que os cristãos iam em massa lá para Jerusalém, para todos os pontos lá da Via Crucis, Via Sacra, e quando alguém via com algum objeto que era relíquia, vendia ao preço que ele queria. Então, o comércio de relíquias virou o melhor negócio do mundo. Qual foi o estopim histórico, né? Todo mundo sabe que o Papa chegou, vamos fazer as cruzadas, né? Vamos defender Jesus dos sarracenos, mas na verdade ela teve um estopim histórico. Turcos seljúcidas, né? Que eram turcos que vinham lá da Ásia Menor, eles começaram a ganhar terreno. Em 1071 eles começaram a combater, né? Em 1071 eles tiveram uma batalha feroz na batalha chamada Manziquerta. E eles acabaram com os bizantinos. E daí o imperador Aleixo Comneno, ele notou que falou, olha, não tem como segurar, e pediu ajuda para Roma. Falou, olha, sou imperador, sou chefe, né, da igreja ortodoxa, se você me ajudar, eu acabo com o cisma que tem entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, né, romana, e o papado vai mandar nas 2 igrejas novamente. Então, Papa Urbano II, opa, isso muito me interessa. Daí, em 1095, ele convoca um concílio, que chama Concílio de Clermont. Então, incita uma peregrinação armada, né, com forma de penitência para combater os pecados. Pede para colocar uma cruz vermelha na roupa. Né? Gênova e Veneza acha ótimo, né, porque eles tinham o domínio do Mediterrâneo e acaba ajudando a financiar as cruzadas. Então, acaba abrindo novas rotas de comércio, novas terras, né, a reunificação de igreja. Né?
e também abrir espaço para a peregrinação religiosa, que tinha também se esgotado já fazia alguns séculos, né, em função da tomada de Jerusalém ali pelos muçulmanos. Vamos salvar o Santo Sepulcro. Quando aconteceu isso, todo mundo fingiu de morto. Até que Pedro Orenita, um monge, né? Tem várias histórias sobre ele, né? Ele conseguiu juntar 4.000 cruzados, entre aspas, né? Eram pessoas do povo. E começaram falando, não, vamos lá, vamos por conta, vamos libertar Jerusalém. Com poucas armas, fizeram uma travessia desordenada por toda a Europa, saqueando onde eles passavam. E quando chegou na Hungria também, eles ficaram em volta do castelo, pediram ajuda para o rei não deu, eles saquearam tudo, destruíram. O rei mandou o exército em cima deles, até que conseguiram mandar eles, né, para ir direto para Constantinopla. O Alexio, que era o imperador, fica perplexo, né, com uma turba desordenada, um monte de indigente lá, né, praticamente. E também viu que o pessoal começou a saquear em volta lá do castelo e ficou com medo. Esse pessoal vai querer invadir aqui Constantinopla de vez, né? Então, providenciou comida e transporte e falou, vai embora. Eles começam a vencer algumas batalhas pequenas, né, que os muçulmanos não estavam esperando, e até que eles tomam uma fortaleza chamada de Zerigirdo. Daí os muçulmanos, opa, o que está acontecendo, né? O sultão Arslan, então, falou, peraí, então o negócio é sério, mandou um exército lá, cercou, eles ficaram lá sem comida, até que uma hora entraram, mataram a maioria das pessoas, mulheres mandaram para o harém, os homens viraram escravos. Uma pré-cruzada catastrófica, né, em nome da fé. Depois houve a primeira cruzada, que foi a Cruzada dos Nobres, né? Que daí o Papa chamou todo mundo e falou, pessoal, aconteceu e até agora ninguém da nobreza me ajudou, né? Mas os nobres, ou os filhos dos nobres, né, acabaram pensando, poxa, se eu for para lá eu posso ter uma ascensão social. Aquele que era o segundo, terceiro filho de um barão, que não sabia que não ia ser o barão, porque normalmente é o primeiro filho só que ia assumir, ele ia lá, podia pegar um terreno lá e ter um título de nobreza. Em Nicéia, ele cerca em 1097, e o Aleixo, que é o do bizantino, vai junto, onde eles vão conquistando, ele vai lá e põe a bandeira de Constantinopla, a bandeira bizantina, ele é esperto. Ele fala, não, continua, o objetivo é Jerusalém, né? Há casos de canibalismo, porque estão lá sem comida, sem bebida, né? Então é algo que choca. Isso que eu estou falando, estamos falando de 900 anos atrás, né? Antioquia acontece algo estranho que poderia ter mudado para sempre a história das cruzadas, porque eles já não estão mais com 80 mil, o exército já está com 50, 60 mil nesse momento. Eles conseguem entrar num castelo bem armado, porque espiões abrem o portão. E depois, quando eles entram na cidade de Antioquia, né, o Arslan ele manda um exército maior ainda para cercar esse castelo. E eles iam perder a batalha. Até que surge um bispo lá, um padre que estava com eles, e tem um sonho que na igreja tal, lá da cidade, a Catedral de Antioquia, estava enterrada a lança sagrada, né, que perfurou Jesus. Isso com Cavano Dias, até que alguém aparece com uma lança, achei a lança. Daí todo mundo fica empolgado, eles abrem os portões e todos saem correndo em direção ao exército muçulmano que, amedrontado, bate em retirada. Então, olha que coisa. Então, isso que eu quero mostrar, o que é o poder de uma relíquia, né? Ganhava guerras, né? A pessoa ia para o céu. Então isso valia mais do que qualquer coisa nessa época, que você morria cedo. Você tem uma relíquia, então era... Daí, passados uns meses, em julho de 1099, eles conquistam Jerusalém, né, de maneira não tão nobre, né, porque eles acabam matando muita gente lá dentro, 70 mil são massacrados. Realmente, quando você vê a história, isso daí não é bonita. Tá? Apesar da primeira missa, né, que é falada assim, ó tempo dos mais memoráveis. Né, eles desejaram que este lugar, tão contaminado pelos pagãos, fosse limpo de seu contágio, como que eles se encaravam um ao outro, né? Aí no começo ali eu não falei, tinha uma hora Ariete, tiveram que construir para entrar na cidade, né? Então não foi uma batalha fácil. Godofredo de Bulhões, que era o líder da cruzada, chamado para ser rei de Jerusalém, e ele recusa, falando, não, onde Jesus nasceu, eu quero ser o protetor do Santo Sepulcro, não quero ser rei. Mas logo ele morre, e na sequência Balduíno I, que também estava um dos líderes da cruzada, assume, mas fala, não, eu posso ser rei mesmo, não tem problema. Ele acaba assumindo como rei. Acaba se formando 4 áreas, territórios cruzados, né? Um em Jerusalém, que é um reinado de Jerusalém, o condado de Trípoli, o principado de Antioquia e o condado de Edessa. Então são 4 regiões que se formam ali no Oriente. E o que acontece? Os exércitos, eles acabam voltando, quem é nobre consegue alguma coisa lá, melhor acaba ficando. A maioria pega alguns dinheiro, alguma coisa que ele achou lá e acaba voltando para a Europa. E com isso se inicia, ordens de cavaleiro começam a ter importância. Vocês podem ver que eu botei um cavaleiro aqui que custa $200 mil. Isso é verdade. Para você armar um cavaleiro naquela época, era esse preço em valores atuais. Então, você imagina, dólar aí 5 e
6, né? Quanto que custava para você montar um cavaleiro? Então, eu boto isso para a pessoa ter ideia, né? De quanto custava uma cruzada. Só um transporte de Gênova para o Acre, por exemplo, ou para Tiro, que é na região litorânea, em valores atuais estaria em torno de 30 bilhões de dólares. Você mandar um exército, pegar um exército de 20, 30 mil soldados, e eles fazerem várias viagens com inúmeros navios. Então você imagina o custo de uma cruzada. Aqui uma figura histórica, né, que todo mundo vê na internet, quem for procurar por Templários, eu fiz uma modificação e coloquei uma ordem aqui que é muito importante. Eu estou estudando bastante ultimamente, que é a Ordem de São Lázaro. Ela é uma ordem hospitalária que cuidava dos leprosos. E ela chegou a trabalhar muito junto com a ordem do Hospital de São João. Teve os mesmos grão-mestres, se separou, e eu sei que ela continua nativa até hoje. Eu acho ela muito importante e pouco falada. Depois vocês vão ver por quê. Tem os Cavaleiros do Santo Sepulcro, 1103. Malta, 1098, pode ver a data parecida com São Lázaro. Mas dizem que São Lázaro, né, Luís XIV, que era um fã da ordem, o Rei Sol, ele queria até que a ordem fosse uma ordem dele lá, francesa. Tanto que essa ordem era bem vista. Que vinha antes de Jesus, porque vinha dos leprosários, né, as pessoas que cuidavam dos leprosos. Então, por isso que é São Lázaro. Né? A Ordem do Templo, 1118, daí Santiago da Espada, e os teutônicos que apareceram já na Terceira Cruzada. Então, os hábitos eram mais ou menos assim, o templário começou tudo branco, ele vai ter a cruz mais ou menos em 1143, os hospitalários já tinham a cruz branca, eventualmente era branco com preto, mas normalmente ficou teutônico. Então, aqui dá para ver mais ou menos como que eram as vestes de um cavaleiro. Nesse cenário, né, nós tínhamos a ordem, então, de São Lázaro, ordem de Santo Sepulcro e a ordem dos hospitalários. A ordem de Santo Sepulcro era para cuidar do Santo Sepulcro. A ordem hospitalária, ela cuidava dos doentes. Então, era uma ordem local. E a ordem também de São Lázaro cuidava dos doentes, né, que tinham hanseníase, que era chamado lepra. Então, voltou a iniciar muita procura para parte de peregrinações, né? E não era seguro você, por exemplo, ir para Jerusalém, chegar em Tiro e ir para Jerusalém, por exemplo. Você podia no caminho encontrar assaltantes, encontrar o exército inimigo, né? Então, começou a ter essa necessidade. Yves de Payen, que era servo de Hugo de Champagne, ele vai lá com mais 9 cavaleiros, né? Para falar com Balduíno II. Pediu para, eu quero ajudar a guardar essas estradas e ajudar os peregrinos, tá? E eu queria ficar alocado aqui, se podia ajudar, eu queria montar uma ordem de cavaleiros, tá? Né? E ele falou, legal. E daí não sabe se foi pedido pelos templários ou se foi o Balduíno que ofereceu. Falou, vocês podem ficar ali na mesquita de Al-Aqsa, do lado do Domo da Rocha, que curiosamente era ali mais ou menos em cima do Templo de Salomão, né? Será uma coincidência, não? Então, assim, tem a história que é 9 cavaleiros, eu falei Guilherme de Tiro, mas se você pegar o Walter Map, que é um arquidiácono de Oxford, ele fala que era um só. Se pegar um outro arquidiácono de Antioquia, me fugiu o nome dele, ele falava que eram 30. Então tem várias mudanças, mas assim, eles ficaram 9, então se for ver tem um número bem auspicioso, e eles esperaram por 9 anos até serem reconhecidos pelo rei realmente como uma ordem de cavalaria, né? Então, eles foram alocados no Monte do Templo, como eu falei para vocês, né? Na mesquita de Al-Aqsa, em 1118. Então, 9 anos, até 1028 que eles foram reconhecidos aqui embaixo, né? Então, em 1120 eles foram reconhecidos por Balduíno, teve um concílio lá com os patriarcas, né, de Jerusalém. No concílio de Nápoles, realmente, então, foi formada a ordem. Por 9 anos esperaram. Em 1028, no concílio de Troyes, com a ajuda de São Bernardo, de Claraval, que eu vou comentar, é um reconhecimento papal, né? Então, São Bernardo de Claraval, né, inclusive que dá o nome da cidade de São Bernardo, do Campo, né, ele acabou sendo o principal não patrocinador, mas o patrono dos templários, né, nesse concílio. Ele foi abade reformador da ordem cisterciense e também ele tinha alto cargo na ordem de Cluny, que fica em Paris. Então, a ordem cisterciense já tinha uma pegada mais militar, né, e era muito rígida. E com isso ele faz a De Laude Novae Militia, né, que é um escrito, né, em louvor à nova cavalaria, para que o Papa ajudasse a formar os cavaleiros de Cristo. Então tem até aqui o lema dos Templários, que é o Salmo 115, né, Num nobis Domini, num nobis se Domini tuda glória. Esse que é o Salmo dos Templários, né, não só por ti, Senhor, mas por seu nome e tua glória. Então ele escreveu 72 regras templárias de início, né? Então um número também que
Quem gosta dessa parte de numerologia aí, de cabala, de acabar olhando, fala, poxa, por que 72? Depois virou 76 e acabou tendo mais de 700 regras. Né? O São Bernardo ele era sobrinho do segundo, terceiro grão-mestre, que é o André de Montesbar, e ele falou o seguinte, para ver como que era o poder dos templários na época, né? Os cavaleiros de Cristo podem lutar com segurança nas batalhas do Senhor, não temendo o pecado se aniquilares o inimigo, nem o perigo de sua morte, pois morrer por Cristo é um direito à glória. Então, essa é o que movia os templários, né? Estavam defendendo Deus. Aqui um desenho famoso aqui de São Bernardo, ele é muito influente com o Papa, então ele era um cara que trabalhava de bastidores, e acabou virando santo depois. Né? Tem um desenho embaixo aqui que é um demônio meio querendo falar com ele aqui e tal, falava fé, enfim, não sei se, com certeza ele expulsou esse demônio. Né? E dentre essas 72 regras, eu botei algumas principais aqui. Então vocês podem ver, né? Castidade. Uma coisa que é muito falado templário, que eu vou comentar depois do símbolo do templário, o principal, aquele que tem 2 cavaleiros no cavalo, na realidade ele não era um símbolo só, né? Mostrava a pobreza da ordem, mas que cada cavaleiro tinha que ter 3 cavalos. Imagina se em guerra, dois cavaleiros no cavalo. Não tinha condição, né? Então eles tinham que ter 3 cavalos, né? Eles eram cavaleiros mesmo, né? Estavam lá para guerrear. Então eles tinham que renunciar a todos os bens materiais, entregar para a ordem. Então tinha orações, eles tinham que fazer orações de cada 6 em 6 horas, acordar de madrugada para orar. Carne era 3 vezes por semana, refeição em grupo, com orações, jejuns. Então dizia toda a rotina do templário. Então, para vocês terem ideia, eu vou até dar uma lida aqui num texto que eu achei bacana, que é atribuído a São Bernardo, para vocês entenderem qual que era, o que estava por trás da cabeça, né, de um templário, o que ele tinha que encarar como um cavaleiro templário. Então começa assim o texto. Prometerás a Deus e a Santa Maria que sempre e de maneira absoluta e sem concessões manterás tua castidade para sempre, e que não obterás riquezas, nem honras, e nada. Nem sequer esta espada te pertencerá, que servirá a Deus como o mais pobre dos mortais, e que renunciará a vossas vontades até o fim dos dias. Que nunca abandonará esta casa, nem por uma causa forte ou débil, nem por um motivo pior ou melhor. Suportará as más palavras, e se quiseres dormir, te façam velar. E se desejares velar, te mandem repousar. Pois é servo e escravo desta ordem, e jurou proteger a cristandade com sua vida. Pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, é o braço forte que empunha a sua ira. Então essa que era o mote, né, o que movimentava a cabeça de um guerreiro de Deus, que era ao mesmo tempo um cavaleiro e ao mesmo tempo era um monge. Eles viviam em oração quando não estavam guerreando. O cavaleiro ele saía da vida profana e ele entrava também para ser um monge de Deus, que ia estar com a espada na mão. Bem, nessa época também, né, tinha a ordem dos assassinos. Né? Eu vou comentar rapidamente. Uma ordem que durou também, mais ou menos na época dos Templários. Era uma dissidência xiita e sufi. E eles tinham um ódio muito grande. Né? Quem vê o videogame, o filme, pensa que eles odiavam os Templários. Não, eles se aliavam muitas vezes aos Templários e aos cristãos. Eles odiavam os sunitas. Eles mataram diversos. Eles tentaram matar o Saladino várias vezes. Eles tinham meio que uma vontade própria. Assim, né? Eles tinham propósitos próprios. Né? Eles ficavam no Monte Alamut, no norte do Irã, e quem comandava eles era o velho da montanha, né? O Hassan al-Sabah, que ele dizia, nada é verdade, tudo é permitido. Né? Atualmente tem algumas frases também parecidas com essa, né? Em algumas ordens. Então, falam que o nome de assassinos vem da corruptela da palavra hashish, né? Que era o nome deles, né? Em árabe, que seria hashish. Mas também pode ser fiéis. Então, você vê várias fontes, né? Acho difícil ser a parte do haxixe, né? Enfim. Mas talvez eles usavam alguns entorpecentes, né? Porque eles partiam para missões suicidas. Praticamente eles iam para morrer mesmo, né? E está escrito aqui Jardim das Delícias. O que eles faziam, né, com os iniciados, com os membros da ordem, né? Eles pegavam jovens pobres, apagavam ele, né, com algum entorpecente. Quando ele acordava, ele estava num lugar, né, cercado de belas mulheres, boa comida, boas bebidas, né? E falavam para ele, você está no céu. Depois, quando passava um tempo, apagavam ele com algum outro, faziam ele desmaiar, e ele acordava numa caverna. Falava, olha, você agora vai ter que fazer uma missão para a gente,
e você tem que matar tal pessoa. Ah, e se eu morrer? Se você morrer, você volta. Né? Se você voltar, você volta para o céu. E se você morrer, você vai voltar mais rápido ainda para o céu. Então o pessoal preferia morrer, né? Então dizia ter 70 mil seguidores, né, dispostos a missões suicidas. A gente que fala, né, até que esses homens bomba tem a ver com essa seita, né? Mas ela acabou em 1260, destruída pelos mongóis. Que eu não vou comentar aqui, mas na última cruzada os mongóis participam também. Então você vê que muita coisa que rolou. Marco Polo comenta muito sobre os assassinos, porque ele passou nessa época aí para ir para a China, né? Fizeram muitos acordos com os reis cristãos, né, especialmente com Luís VII, lá da França. Então a ordem começou a ganhar importância, defender peregrino em cima do templo de Salomão, numa época que relíquias valiam uma fortuna, ou para quem era muito religioso, valia não dinheiro, mas um valor espiritual muito grande, né? E a ordem começa a prosperar. Em 1139, o Papa, com a bula Hominidatatum Optimum, ele reconhece pela Igreja Católica como que eles são braço direito da Igreja, eles só vão responder ao Papa. Então eles passam a responder para patriarcas locais, para bispos, né? E aí que começa a dar problema, porque aí que surge a fama de arrogante dos templários, porque eles estão lá no mesmo nível, né? Um sacerdote templário, ele começa a ter o mesmo nível de um patriarca de Antioquia, por exemplo, ou de Jerusalém. E normalmente esses patriarcas, esses arquidiáconos é que vão escrever a história mais para frente, né? Então imagina por que os templários às vezes eles são um pouco atacados. Daí tem a bula Militis Templi, então todo mundo é incentivado a doar bens à ordem, então eles começam a receber muitas doações. Por isso eu falei muito, né, por que precisa de doação? Porque o Papa quer fazer a ordem rica? Não. Porque você manter centenas e centenas de cavaleiros, ou milhares, em toda a estrutura templária que vai ter no mundo, não é barato. Então vai aumentando a autonomia, até que chegar no Ipsa nos Cogite Pietas, né, que isenta a ordem de pagamento de dízimo. Né? Então ela acaba tendo um poder muito grande. Então alguns símbolos templários, né, que a ordem usa, né, a partir de 1143, então, mais ou menos 1139, o Eugênio III ali, eles começam a usar a cruz vermelha, a primeira usada é a pátia, mas a cruz vai mudando ao longo do tempo. Nunca uma cruz igual a de Jesus, né? Sempre de 4 pontas iguais, e você pode encontrar vários significados místicos, né? Uma parece que tem 8 pontas, né? Então você acaba associando com alguma numerologia. E tem essa bandeira chamada Bessan, né? Que normalmente os templários usavam, né? Então tem a cor negra, a cor branca, o negro em cima, o branco embaixo. Eles usavam nas batalhas. E quando o templário estava na guerra, ele sabia que onde estava essa bandeira que ele devia se dirigir, caso tivesse perdido na batalha. Caso não achasse essa batalha, essa bandeira, ou ela tivesse caído, ele tinha que procurar a bandeira dos hospitalários, ou de outra ordem cristã mais próxima. Aqui eu comentei aqui um símbolo famoso, um selo famoso templário, né? Que é 2 cavaleiros num cavalo. O objetivo era que a ordem era uma ordem pobre, né? Porque era a pobre ordem dos cavaleiros de Cristo, né? Pode ver um lado mais esotérico, tentando ver com dualidade, né? Enfim, né? Os cavaleiros que partiram do Ocidente que vão para o Oriente. Dualidade nesse caminho. Desde Jerusalém Celeste, né? Então você começa a também ter alguns significados um pouco mais esotéricos, né? Então, selo, sigillum militum Christi, né? Ou expisti, né? Aqui está em grego. Aqui também um símbolo aqui que uns falam que é o Dom da Rocha, outros falam que é a Igreja do Santo Sepulcro, o Agnus Dei. E aqui um símbolo também estranho, né? Que está escrito o segredo do templo e tem um abraxás, né? Que é um símbolo agnóstico, né? 2 cobras aqui, um galo, 7 estrelas, né? O número 7 aqui, um símbolo aqui que pode significar o fogo, né? Pelo menos um símbolo da Mona de John Dee, ela aparece embaixo, então não sei se tem alguma coisa a ver. E curiosamente, quando os templários são acusados de heresia, esse símbolo não aparece, não está nos laudos lá do processo. E os templários, então, eles passam a ser praticamente um empreendimento multinacional. Não que eles quiseram se tornar, mas eles acabam sendo tão úteis que eles acabam tendo função militar, financeira, logística. Eles viram guarda particular do Papa. Todo Papa tinha templários hospitalários do lado dele. Então, batalha, os templários iam na frente, os hospitalários iam atrás. Então, eles viraram um banco, caixa forte, carta de crédito eles inventaram, que seria uma espécie de um cartão de crédito, né? Uma transferência de banco. Porque cada preceptoria, comandaria templária, eles tinham um cofre lá e ninguém ia roubar, porque você ia ter que roubar centenas de cavaleiros, né? Então os reis acabavam preferia deixar as riquezas do reino com os templários do que com ele. Ele confiava mais nos templários do que nos próprios súditos. Logística, eles acabaram sendo uma agência de viagens. Imagina uma CVC antiga. Você chegava, botava o dinheiro lá,
Os templários te escoltavam até a Cidade Santa e depois iam levar vocês para os pontos lá que tinham, né? Sendo Rio Jordão e algum outro ponto mais importante, né? Protegiam algumas rotas santas, transporte de bens, escolta. Eles começaram a ter terras, fazendas, tiveram que administrar tudo isso, e a parte religiosa. Então eles tinham uma iniciação, eles começaram a ter liturgias e missas próprias, aprovadas pela igreja, então coisa que nenhuma outra igreja tinha, eles tinham lá dentro, ficaram com eles isso. E a captação de relíquias. Né? Imagina, eles eram o primeiro na batalha. Então quando eles invadiam algum lugar, eles eram os primeiros. Se tinha alguma relíquia lá, eles ficavam para eles. Então tudo que vai ser depois de mito de templário vai ser em função disso. Foram patronos, né, da construção gótica, né? Então temos aí dezenas de catedrais como exemplo, né? Mas a Catedral de Chartres e a de Notre Dame, por exemplo, o estilo gótico foi na época dos Templários, né? O principal arquiteto e reconstrutor da cidade de Londres do incêndio de 1666, né? Ele falou que a arquitetura gótica devia chamar arquitetura sarracena refinada pelos cristãos, né? Mostrando que muita coisa veio de lá, né? Arcos góticos, arcobotantes, maior altura de catedrais, tudo começou essa época, né? Por causa dessa conversa, aí, né? Desse intercâmbio entre Oriente e Ocidente. Eis que acontece a Segunda Cruzada. Mas por quê? Edessa é conquistada pelo sultão Imad Zenghi. Ele vai, os muçulmanos atacam, né? Volta, né? Nós tínhamos 4 regiões aqui, como eu tinha falado para vocês, ele ataca de cima mais próximo. Daí o que acontece? São Bernardo é o primeiro, né, que ele fica indignado, ele mesmo prega a Nova Cruzada, e o Papa Urbano III chancela, fala, não, pode ir. E agora começa rei. Então vai Luís VIII da França e Conrado III da Germânia. Só que acontece, né? Você pega todas as cruzadas, não tem nenhuma que você olha assim e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Nada é certo, né? Eles vêm aqui perto de Edessa, um exército gigante, né? Vários reis agora, né? Um exército mais de 100 mil. Eles chegam, alguns chegam em Acre, outros vêm aqui por Antioquia, e eles vêm se reunir em Acre aqui, né? Então, legal. Já estão longe de Edessa. Eles falam, não, em vez da gente atacar Edessa, por que a gente não ataca Damasco? Uma cidade tão rica. E alguém fala, pô, por que atacar Damasco? Né? Eles são nossos aliados. Por quê? Porque os muçulmanos estavam divididos naquela época, né? Então tinha a dinastia Fatímida no Egito, Damasco era de um grupo, e o grupo ali mais turco era ali em cima, onde estava Edessa. Então, eles vão lá, atacam e perdem a batalha. Ou desistem, porque eles acabam no meio desistindo. E o que acontece? O sultão de Edessa desce e conquista Damasco e unifica. Foram para fazer uma coisa, acabaram querendo outra e errado. Então você fala, puxa vida, né? O que vai acontecer mais para frente? Vai acontecer outra coisa também terrível. O rei Almarico, ele é chamado pelo sultão do Egito. Fala, olha, eu estou sendo atacado pelo Shikur e pelo Saladino, que é o sobrinho dele, a mando de Nureddin, o senhor de Alepo e de Bagdá e de Damasco. Eu preciso da sua ajuda. Ele falou, não, legal, eu vou ajudar. Como ele vai ajudar, ele resolve atacar o Egito. E daí dá errado, daí o Saladino, o tio dele, vai lá e domina o Egito. Daí o tio dele morre, uns anos depois, e o Saladino unifica todos os muçulmanos. Você vê, só presepada. Tem o rei Balduíno IV, que era o leproso, que ele tem lá um poder de barganha, né? Um cara bem articulado, ele consegue manter a paz até um certo ponto. Mas tinha aqui o nosso amigo Renaud de Chatillon, que ele ficava alocado no Craque dos Cavaleiros, que é uma fortaleza dos hospitalários, que fica um pouco mais ao sul, onde é uma rota importante de peregrinação para os muçulmanos, para ir para Medina e para Meca. E ele começa a raptar a irmã do Saladino, incita ataques a caravanas e começa a causar, né? Ele falou, opa, o que está acontecendo aí? E ele é amigo do Guy de Lusignan, que casa com a Sibila e é coroado ao rei de Jerusalém. No filme Cruzada, eu peguei essas fotos do filme Cruzada, né? Aqui é o Gerard de Redefort, o grão-mestre templário, né? É um cara que, assim, quando você olha ele, é o único grão-mestre aí que indigno, né, de ser. Ele era muito político. E ele acaba também ajudando a queda de Jerusalém. Então esses 3 se unem aqui, né? Só que eles 2 são mostrados como templários, esses 2 de cima não era só o Gerard. Até o momento que eles vão para uma localidade chamada Hattin, porque Saladino tinha colocado todos os exércitos deles em Tiberíades, uma cidade mais ou menos a 200 quilômetros de Jerusalém, e eles tentam interceptar esse exército, sair de Jerusalém e vão para lá. Só que quando eles chegam nos cornos de Hattin, que é 2 montanhas, eles são emboscados pelo exército Saladino, que primeiro manda arqueiros, né, durante toda a jornada deles, os últimos 50 quilômetros, atacarem e fugirem.
Então eles vão dizimando os exércitos cristãos, faz uma cortina de fumaça, eles estavam vários dias sem água, tentando alcançar um ponto que tinha uma água aqui em cima. Eles conseguem subir, mas não encontram, porque o poço estava envenenado. E o exército do Saladino acaba vencendo a batalha e matando pelo menos 250 cavaleiros templários hospitalários. Ele captura a verdadeira cruz, leva para a mesquita de Damasco e coloca no chão para ser pisada. E aqui quem escapa aqui é o Belen de Belin e o Raimundo de Trípoli. Eles voltam para fazer a defesa de Jerusalém depois. E Renaud de Chatillon é executado, né? Porque ele tinha mexido com a irmã do Saladino. O que podia piorar, acaba piorando, né? Consequência, poucos meses depois, eles batem a porta de Jerusalém e vencem e dominam a cidade. Só que diferente dos cruzados, que chegaram matando todo mundo, ele não manda executar os reféns, né? E nessa hora a igreja coloca a culpa da perda pelos pecados dos cristãos, né? Então aqui o sultão Saladino, no filme Cruzada, né? Salah al-Din, que é o retificador da fé. Eu falei que eu gosto muito daquela ordem lá de São Lázaro, porque ele era uma ordem que não era muito religiosa, não era tanto assim, era até um pouco laica, e ela cuidava, né, dos leprosos. O Saladino chegou para ela e falou: eu odeio templários hospitalários, né, porque eles realmente muito bons de luta, né, mas vocês podem ficar 1 ano a mais se vocês quiserem, porque eu respeito a ordem de vocês. Vocês cuidam dos leprosos e dos doentes. Então você vê a importância que tinha a ordem de São Lázaro. E aí o Saladino começa a avançar, domina Tiro, vai avançando. Depois nós vamos ter outras cruzadas, que eu não vou poder falar aqui, porque senão é mais 1 hora falando. Mas tem a terceira cruzada que vai na sequência, que é com Ricardo Coração de Leão. Ele vai lá, domina algumas cidades, devolve Acre para os cristãos, conquista mais algumas fortalezas, mas ele tem que voltar para defender o trono dele. Daí tem a quarta cruzada, só quero chamar a atenção, né, que tá vendo várias coisas aqui, várias relíquias. Eles, no meio do caminho, eles decidem, né, não vou explicar direito porquê, mas eles decidem, estão passando ali por Constantinopla, eles resolvem atacar Constantinopla. Eles não vão para Jerusalém, eles vão para Constantinopla. Saqueiam a cidade, destroem uma biblioteca imensa e saqueiam esses itens, eles dão baixa lá, né? Teve alguns cavalos que eles levam lá para Veneza, os cavalos do hipódromo, se não me engano. Eles levam o quê? O dente de São Lourenço, lança sagrada com o sangue de Jesus, o braço de São Tiago e de São João Batista, o pedaço do pão que Judas comeu na Santa Ceia, fios da barba de Cristo e o dedo que São Tomé tocou em Cristo. E daí, lógico, o pessoal levou isso, né? E a igreja de Roma não gostou. Falou: pô, como vocês vão atacar os cristãos, né? Então vou excomungar todo mundo. Mas daí quem levava lá essa relíquia lá pro Papa, ele não, então deixa quieto, né? Não vou descomungar. Então você vê que é meio complicado isso daí, né? Teve Cruzada das Crianças, foi uma cruzada horrível. Temos aqui a Quinta Cruzada, de 1217. O que acontece? O rei húngaro, onde é que ele foi um dos principais, né? Ele vai na cruzada, leva 30 mil soldados até Tiro, e daí ele descobre que tem a cabeça de São Estevão, que é um santo húngaro. Daí ele simplesmente pega o exército dele feliz e volta para casa. Abandona a cruzada, porque ele tem uma relíquia na mão, ele tem a cabeça de um santo. Então você vê como que isso que eu quero mostrar. O que a relíquia valia naquela época? Essa cruzada continua. Essa Quinta Cruzada é muito atrapalhada também. Aliás, todas, né? Eles vão invadir depois o Egito, e o sultão do Egito, que é Al-Kamul, ele está tão desesperado que os cristãos estão lá e não vão embora, que eles falam o seguinte, que ele sabia que o rei Frederico II ia chegar também, da Germânia, fala o seguinte: eu dou para vocês de volta todas as terras que o Saladino conquistou. Tá ok? Daí o chefe da cruzada fala: tudo bem. Daí tinha um bispo lá falando: não quero, eu quero também que o Egito fique com a gente. Eu falei: não, eu sou o rei aqui do Egito. Daí daí ele falou: não, quando ele viu falar que os exércitos estavam chegando mesmo, eu falei: não, é o seguinte, então eu dou para vocês também a cruz verdadeira de Jesus e eu ajudo a construir os muros de Jerusalém de novo. Cara, não. Daí os exércitos chegam, eles vão numa região perto de um dique, os muçulmanos eles derrubam esse dique e a maioria dos cruzados morre afogada. E que escapa a volta. Então, se eles podiam ter de volta Jerusalém, não quiseram. Daí tem a cruzada albigense, foi uma cruzada contra cristãos, né, os cátaros, né? Não vou comentar aqui, mas é uma cruzada também bem triste, lá no sul da França. E a sexta cruzada também, o Frederico, ele era meio... Ele gostava muito dos muçulmanos, muito amigo do muçulmano. Ele tinha um harém, apesar de ser cristão. É uma história também muito... Ele era, como se diria hoje, vida louca, né? Essas cruzadas meio que não tinha meia lógica, né? Até que vai a nona cruzada, 1272, e realmente só fica o último bastião lá, a última cidade, que é São João de Acre. 1291, um mameluco chamado Baibars
que tinha dominado também, como Saladino, unificou toda a todos os muçulmanos. Chegou com o sultão Al-Sharaf Kalou, com 200 mil soldados, né? 200 máquinas de cerco. As catapultas, cada uma precisava de 200 boi para carregar. Essas duas, né? Na verdade, tinham 5, que era Vitoriosa e Furiosa. E acabaram destruindo toda a cidade. Os templários foram os últimos que resistiram no quartel e foram os últimos a morrer. Eles iam se entregar, mas quando viu que eles estavam matando alguns cristãos lá, eles levantaram a bandeira dos templários e preferiram morrer, né? Na Europa, os templários são considerados culpados pelo fracasso do Oriente, e isso daí depois vai coincidir com o final da ordem alguns anos depois. Coincidentemente, essa data aí, vou falar mais para frente, é perto da fundação da Suíça. Tá? Na França, nós temos o rei Felipe o Belo, que está em guerra com a Inglaterra, altas dívidas, moeda francesa desvalorizada, e ele precisa de dinheiro. Ele briga muito com o Papa Bonifácio VIII, o Papa também não era fácil de lidar, e ele tenta cobrar taxa invertível. Ele quer o dízimo da igreja, e o Papa excomunga ele, escreve bulas contra o Felipe. Ele começa a confiscar dinheiro de judeu, expulsa judeu, pega dinheiro de banqueiro lombardo. Ele vai na sede do templo, que o povo viu ele na rua lá, eles tentaram perseguir ele foi no templo, né? Falam que ele viu as riquezas do templo lá e quis para ele, né? Mas o gozado, que na história também fala que ele mantinha os cofres do tesouro francês lá na Comendadoria Templária. E também é dito que ele ou o filho dele queria ser templário. Templário não, ele queria ser grão-mestre da Ordem do Templo e queria unificar com a Ordem Hospitalária. Pouca gente fala, mas na minha cabeça, vou falar o que eu penso. Se ele continuasse rei da França e o filho dele fosse grão-mestre de ambas as ordens, e com o Papa, que depois vai entrar esse daqui, o bigode, que vai ser o Clemente V, né? Ele com as ordens de cavalaria na mão dele, o exército francês e o Papa, ele ia se tornar o imperador da Europa. Pouca gente pensa nisso, mas ele ia ter os melhores exércitos em todos os países europeus. Porque os templários, eles mantinham comendadorias, preceptorias em todos os países da Europa. Inglaterra, França, Portugal. Então você imagina, né? Vamos falar por causa do dinheiro? Sim, por causa do dinheiro. Mas eu acho que o poder, né? Ele queria fazer como talvez Napoleão, que tentar dominar a Europa, né? Ou Hitler. Então eu acho que ele era mais megalomaníaco do que se imagina. Daí último bastião dele foi tentar acabar com os templários, né? Tinham dinheiro e poder. E ele, dia 13 de 10 de 1307, ele emite uma carta com a ajuda do traidor Esqui de Florian e com seu conselheiro Guilherme Nogaré. Ele manda que uma carta seja lida ao mesmo tempo, no mesmo dia, decretando a prisão dos templários, porque o exército deles batesse na porta dos fortes templários. E a carta dizia isso, começava desse jeito, né? Algo amargo, algo lamentável, algo horrível de ser contemplado, terrível de se ouvir, um crime odioso, um mal execrável, uma obra abominável, uma desgraça detestável, algo quase inumano, sem dúvida, à parte de toda a humanidade. Então ele começava a partir daí, descrever todos os crimes, supostos crimes que os templários haviam cometido, né? Por ser de um 13 do 10, uma sexta-feira, né, é dito que essa data, por isso que é dia do azar. Tal, né? Pelo jeito demolei, 5 mil cavaleiros foram encarcerados em toda a França. No resto da Europa, o Felipe mandou a carta também, mas assim, os templários respondiam ao Papa, então ninguém fez nada. Então tiveram meses até o Papa mandar uma bula lá para falar, olha, faça isso. E quais são as acusações, né? Que os templários cuspiam na cruz, pisavam na cruz, nas iniciações, adoravam Bafomé, um demônio, eram homossexuais, adoravam a cabeça, que uns dizem que podia ser de São João Batista, né? Como eu falei que negócio de relíquia, né? É bem provável que tinha alguma coisa desse sentido, né? Ou não, era uma cabeça de um gato. Eles pegavam o dinheiro e eles falavam que doavam para os pobres, mas não doavam. Tinham várias acusações nesse sentido. E uma delas é bem curiosa. Lógico, na época acho que devia ser um crime, mas hoje nós vemos como algo positivo. Que uma das acusações é que os templários haviam até se tornado amigos de muçulmanos, né? E esse cronista das cruzadas, que era embaixador do sultão de Damasco, chamado Zama ibn Munkid, ele fala que quando estava em Jerusalém, ele ia à mesquita de Al-Aqsa, sempre que estava, né, para rezar. Os templários eram amigos deles. Nesse episódio ele conta que ele chegou lá e tinha um cavaleiro novo que tinha chegado da França. E quando via ele rezando em direção à Meca, ele virava ele. Não é para rezar para a Meca, é para rezar em direção do Oriente. Está errado. Até que tiraram o cavaleiro, não, desculpa, ele é novo aqui, né?
Ele termina falando assim, eu terminei minhas preces e respondi, saí estupefato com o fanático. Então mostra que existia, né, umas alianças, alguma amizade com os muçulmanos. Então, precisava de confissão, né? Ele acusou, o cara tem que falar que é culpado. Como que fazia na época? Tortura. Nessa época, a tortura já estava um pouco mais humanizada, né? Porque não podia tirar sangue. Então, o que eles faziam? Então, pendurava o cara, né, pelas mãos de costa, até destroncar todos os membros, fazer algumas coisas com vela aqui, né, para queimar a pessoa, né, queimadura. Ou se não, botava numa máquina que esticava braço, perna, colocava água para simular afogamento, botava óleo no pé da vítima aqui para fritar no fogo, até que a pessoa confessasse. E conseguiram algumas confissões. E teve uma noite aqui, né, porque 54 cavaleiros que confessaram, depois que saíram lá, eles falaram, não, eu confessei porque eu fui torturado. Daí o rei falou, não, pior ainda, fez isso de novo, isso é reincidência. Os 54 foram queimados no mesmo dia, para servir de exemplo. Então você imagina como que estava esse ambiente em 1307. O Bonifácio morreu, entrou um papa novo, que morreu depois também de um ano, e daí ele conseguiu colocar um francês, né, para ser papa. E algumas bulas começaram a acontecer. A primeira foi a Pastoralis Proeminente, expulsava os templários da cristandade. A Facies Misericórdia, de 1308, que fala que os templários que fossem... quem oferecesse abrigo para os templários ia ser excomungado. E a Vox Excelsior, de 1312, que falava isso. Aconteceu em Viena, com os exércitos de Felipe em volta desse conclave. Então ele foi obrigado a escrever assim. Então vem a intervenção de nosso dileto filho, em Cristo, Felipe, ilustre rei da França, né? E comentou que os crimes se haviam relatado, né? Um cavaleiro confessou que em sua iniciação foi obrigado a negar a Cristo. Afirmou ainda ter ouvido dizer que esse era o modo de admitir novos cavaleiros, negar Cristo e cuspir na cruz. Portanto, foi contra Jesus Cristo que eles, templários, né, praticaram o ímpio pecado da apostasia, abomináveis vícios de idolatria e crimes mortais de heresia. E, portanto, nós, do Sagrado Conselho, extinguimos a ordem do templo, suas regras, hábito e nome, e proibimos que de agora em diante alguém seja admitido na ordem. Receba ou vista seu hábito, ou pretenda se comportar como templário. Quem agir dessa forma incorrerá em excomunhão. Então, olha o teor dessa bula. Daí teve mais duas, a de Provida, que direcionava os recursos dos templários para os hospitalários. Então você vê que o Clemente conseguiu passar a perna aí no rei da França, que não achou o tesouro templário, que ou se achou era pouco, e as propriedades dos templários voltou para a mão da igreja através da ordem hospitalária, que depois veio ser conhecida como Ordem de Malta. E a Considerantes Dundum, que depois dizia, né, cada categoria de templário, se ele ia para a ordem hospitalária, se ele ia voltar para o Estado laico, enfim. Daí tem a famosa execução de Jacques de Molay, dia 18 de março de 1304, então se passou praticamente 7 anos, quase. E ele e Geoffroy de Charnay, o Jacques de Molay tinha 70 anos de idade, então foi levado à fogueira. Por quê? Porque ele tinha confessado alguns crimes menores, assim, e depois o Papa e o rei da França falaram, não, é o seguinte, você confessou, agora você vai confessar em público. Botou ele de manhã em Notre Dame. Fala, confessa para o público, fala do que os templários fizeram. Ele falou, não, nós somos inocentes. Eu falei sobre tortura. Todos nós somos inocentes, Deus sabe disso. Então ele falou, então vou te queimar hoje. Daí à tarde, né, no final da tarde para a noite, ele foi para a fogueira junto com o Geoffroy de Charnay. Existe a lenda que as últimas palavras dele, né, então foi ali na ilha de Cité, em Paris, do lado oposto da Catedral de Notre Dame, né, porque era uma ilhinha pequena, hoje ela está unificada. Então as últimas palavras seriam, né, que Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaret, Rei Felipe, intimos a comparecer perante o tribunal de Deus dentro de um ano para receberem um justo castigo. Malditos, malditos, todos malditos até a 13ª geração de vossas raças. Também o Guilherme, o Clemente e o Felipe morreram realmente dentro de um ano. Então o que nós temos, daí teoricamente eu cheguei para vocês, acabou a história dos templários, né? Acabou. Não tem mais, a ordem foi suprimida, foi extinta, né? E quem fala que é templário vai ser excomungado. Mas temos várias direções que eles podem ter tomado. Então temos aqui, vamos falar um pouco de Portugal, Escócia, o próprio papado, né, Corte Hospitalária, depois vamos ver o Pergaminho de Chinon, Suíça, França. Então aqui tem bastante coisa para conversar, eu vou falar as principais, tá? Em função do tempo. Dia 24 de junho, um pouco tempo depois, na Escócia, acontece a Batalha de Bannockburn. Quem conhece essa data, 24 de julho, é dia de São João, né? Então é uma data auspiciosa.
Mas eu peguei a cena do filme Coração Valente. Quem assistiu, aquela cena final da última batalha lá, que ela não começa, mas não termina, né? Então você tem o Robert de Bruce, que é excomungado pela igreja. Então a batalha de ingleses do Eduardo II com os escoceses do Robert. Então, como ele ganha uma batalha que teoricamente estava perdida, né? E surge um exército que até hoje ninguém sabe de onde veio lá, que acabou atacando por trás e pegando os arqueiros ingleses, né? Que eram famosos na época. Aí o exército acabou se dispersando e ficou essa lenda, né? Que teoricamente eram os templários, né? Porque eles seriam de uma ordem chamada Cavaleiro de Santo André do Carmo, né? Roja de Heredon de Quine, tem vários irmãos mais velhos da Rosa Cruz, então tem várias coisas que os templários podiam estar lá e acabaram ajudando o Robert. Historicamente, isso não é comprovado, mas é uma boa história. Também se diz que os templários se transformaram nos irmãos mais velhos da Rosa Cruz, né? Que lá na Escócia e tal, só que com uma orientação um pouco mais, mais espiritual, né? Tem uma foto bonita de uma ordem que chama aqui Inner Garden, Elder Brothers, enfim. Conta uma história que em 1500 e pouco eles remontaram essa ordem, tal, 1317. Então é mais como curiosidade. Em termos de história, o que nós temos certeza é que em 1319, né, o rei Diniz de Portugal conseguiu que a Ordem dos Templários ela se transformasse na Ordem de Cristo. E não só Portugal, né? Na Espanha também. Foi criada a Ordem de Montesa. Então, os templários originais foram mantidos por que eles conseguiram isso do Papa, né? Só lá. Porque eles estavam combatendo os mouros, que ainda estavam na Península Ibérica. Essa ordem, ela continuou, né? Até hoje, atualmente, ela se tornou uma ordem honorífica e o presidente português, tipo como se fosse o atual mestre, né? O presidente, para alguém que faz alguma coisa relevante para o país, ele dá essa comenda, que é da Ordem de Cristo, né? E a Ordem de Montesa ficou lá também na Espanha. Dante Alighieri, que começou a escrever Divina Comédia em 1304 e terminou próximo de sua morte, né, que foi em 1321, ele escreveu a Divina Comédia, mas todo mundo conhece mais como Inferno de Dante. Na verdade, o Inferno de Dante é o primeiro dos 3 livros, né? Nós temos o Inferno, o Purgatório e o Céu de Dante, né, o Paraíso de Dante. Ele era a favor dos templários e ficou indignado, né, com o fim deles, e ele deu um jeito de colocar toda a sua indignação nessa obra. Primeiro começando com o 5º nível do Inferno, quando ele está junto com Virgílio, que era um espírito de um filósofo romano, que representava a razão. Ele chega nesse 5º e encontra pessoas de ponta cabeça enterradas, né? E uma delas ele fala, não, você, Papa Clemente, é você? Ele fala, não, eu sou Dante. E quem é você, né? Daí ele fala, eu sou o Papa Bonifácio. Estou sabendo que o Papa atual, o Clemente, acabou de morrer. Estou querendo ele vir para cá. Então, no inferno ele vai encontrar os papas que fizeram mal, né? Depois, quando se está no céu, né? Então você pode ver que tem Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, né? Então, tem 7 planetas aqui. Em Marte, que é o deus da guerra, se encontra uma cruz com vários anjos formando essa cruz, né? E esse é o espaço onde todos os cavaleiros que lutaram pelas cruzadas e defensores de Cristo estão nesse momento, que morreram por Cristo. E um deles seria o Godofredo de Bulhões. Ele não fala templários aqui, não sei se com medo da igreja, mas ele fala do Godofredo de Bulhões. Então aqui ele está acompanhado da musa dele, e depois ele vai encontrar São Bernardo, onde ele passa os 7 planetas, no local que chama Empírio. Aqui a rosa, né, muito auspiciosa, e São Bernardo leva ele por vários círculos aqui. Então você vê que o São Bernardo aparece aí várias vezes, o São Bernardo, o Godofredo de Bulhões, então todos os personagens aí envolvidos com os templários. Na Etiópia, é dito até hoje que a Arca de Aliança está lá. Existe uma igreja onde está, eles falam que está a arca, e tem um guardião, que só ele que pode ver essa arca aqui. Então você fala, pô, que estranho, né? Pode ver? Não. E só o outro que vai ficar no lugar dele que vai poder ver também. E tem a lenda, ele conta a história que vários homens ruivos e loiros vestidos de branco apareceram lá e deixaram a arca lá para eles tomar conta. E lá na Etiópia é uma igreja, eles têm a religião cristã copta, né? E eles ficaram como, teoricamente, né, segundo eles, recipiendários da Arca da Aliança. E existem várias igrejas lá, entalhadas, obras de pedreiros, né, em formas de cruz. Quando você entra nessa igreja, você vai ver vários símbolos estranhos, né?
que é um hexagrama, uma cruz aqui, cruz pateada, uma águia de 2 cabeças. Aqui não está, nesse caso que eu não achei, mas você vê um filme assim que você vê até essa igreja aqui, do Domo da Rocha, com uma cruz templária, uma cruz de Cristo. Ou seja, a única vez que essa igreja teve essa cruz foi na época dos templários. Depois ela fica sempre com a lua muçulmana. Então, muito estranho, né? Então, são 11 igrejas dessa, repleta de simbologia. Então, será que a Arca da Aliança está lá ou não? E será que foram os templários que levaram? Outra coisa também interessante, né? A fundação da Suíça foi quando São João do Acre caiu. E ela é muito próxima do fim dos templários, né? A Suíça. Você vê a bandeira dela, é uma cruz aí de 4 pontas, né? Só tem invertido as cores, mas as cores são as mesmas. É sabido que, como eu comentei, os templários internacionalizaram o sistema bancário, né? Eles eram sigilosos, bons fazendeiros, engenheiros e guerreiros, como os suíços. A atual guarda suíça é do Papa, né? Ele usa a guarda suíça, né? Como um país, a Suíça, que nunca guerreou na vida, ia ter guardas tão bons, né? Lembrando que os templários hospitalários eram a guarda do Papa. Se alguém teve a oportunidade de ler algum livro de investimento chamado Axiomas de Zurique, vai ver que no começo do livro, o Max Gunther, que é filho de um banqueiro suíço, ele comenta que ele fala, pô, nós suíços, nós somos bons de bolsa de valores, de investimentos, mas eu não sei por quê. Ninguém sabe aqui na Suíça. Porque a gente não tem ouro, não tem minerais, é difícil plantar aqui, não tem nada que dá dinheiro, né? A gente só sabe mexer com dinheiro, né? Só que ele não sabe por que ele sabe mexer com dinheiro. Então, além das locais de Cavaleiros de Branco também ajudando a lutar pela independência da Suíça, os brasões dos cantões suíços, né? Então você vê também algumas coisas relacionadas com templários, aqui o Bessin, o peregrino, né? Estranho, né? Os templários protegiam os peregrinos. E alguns outros símbolos aí que também dá para associar, né? E os suíços são tolerantes com a religião, né? Então tem esse livro aqui, Warriors and Bankers, de Stephen Defoe e Alan Butler, é bem interessante quanto a isso. Também falando de história, né? Descobrimento do Brasil em 1500. Quem esteve à frente do descobrimento foi Pedro Álvares Cabral, como nós sabemos, só que muita gente não sabe que ele foi grão-mestre da Ordem de Cristo, né? Eles não vieram com a bandeira de Portugal, eles vieram com a bandeira da Ordem de Cristo. Inclusive, a primeira bandeira que tocou em solo brasileiro foi a bandeira da Ordem de Cristo. Bandeira proveniente dos Templários. Então, dá para ver que ela acabou sendo usada, né, em muitos brasões aqui de cidades, né, muitos símbolos de cidades, Batatais, Vila Velha, bandeira da República. Portugal usa ainda até hoje. Então, você vê que a importância, né, da Ordem de Cristo para as grandes navegações e as grandes descobertas. Bem, passada rápida em Eliphas Levi, tinha ficado aquele negócio deles adorarem um demônio. Teve alguém que tinha até comentado antes de Eliphas Levi também, uns anos antes, mas eu não lembro o nome da pessoa. Mas quem ficou famoso mesmo foi ele. Ele era um diácono da igreja de Saint-Sulpice, de Paris, né? Foi expulso por dizer que amava uma jovem que frequentava lá, que ele conhecia, né? Ficou indignado. Apesar de ser um amor fraterno que ele falou, né? Foi mal interpretado. Ele se dedicou à magia e ao ocultismo, né? Não sei se foi antes ou depois, talvez antes. E ele fez esse tratado, né, dos diversos livros que ele tem vários, né? O mais famoso é o tratado de Dogma Ritual de Alta Magia. E tem a figura do Baphomet. Ele fala, não, dos Templários, né? Tem o Tetragrammaton, o Selo de Salomão e tal, né? E é um símbolo, né, que se você olha, né, todo mundo fala, pô, legal, né? É o demônio. Mas ele explica bem no livro, né, o que é, dizendo que seria o horror do pecador, seria uma mistura de 3 animais, cachorro, acho que o asno e o lobo, se não me engano. Está uma luz aqui, que é a parte da terra, fogo em cima, asas representando o ar, escamas representando água, 2 luas, mão para cima, mão para baixo. Fala que aqui é Chesed, aqui é Geborá. Então, muitos dizem que seria o arquétipo da iniciação. Acho que é algo que dá bastante pano para manga. Você bota a árvore da vida. Dá para botar a brincadeira que eu fiz até com o inferno, aquele esquema lá do inferno, purgatório de Dante, né? O céu. Dá para fazer algumas brincadeiras aí. Mas assim, no momento que ele fez isso, né? Abriu, né, Templários, daí tem aquela história de Templário maçom. Aí não teve outra, né? Surgiu um sujeito, um pilantra chamado Léo. Ele chamava Maria José Gabriel Antônio Iogan Pagé. Desculpe a minha pronúncia em francês, porque eu não falo. Com o codinome de Léo Taxil. Ele era dono de uma revista, tipo aquele Charlie Hebdo, né, que uns anos atrás ela foi explodida por fazer capas representando o profeta Maomé. E isso é antigo na França, né? Você vê que antigamente, em 1800 e pouco, eles tinham isso lá. E ele, com esse pseudônimo, ele atacava a Igreja Católica.
Ele acabou sendo iniciado na maçonaria, ele era jornalista e escritor, né? Fazia bastante fake news aí com a Igreja Católica. E depois, com 10 meses de maçonaria, acho que descobriram, né? Que o cara não era boa gente, expulsaram ele, né? Daí ele fez o contrário, ele foi na igreja e falou, seguinte, eu sou ex-maçom, vou falar todos os segredos aí. Então ele tinha sido aprendiz e começou a querer, você deve ter pegado algum material com alguém, né, que sempre acha algum lugar, e começou a publicar. Daí é Bafomé para lá, é Bafomé para cá, bota Templário, bota Rosa Cruz, bota tudo, né? Daí não tinha limite, né? Ele também falava que era o Dr. Batalha, tinha vários personagens, né? E começa. Enganou o Papa, ele falava que Albert Pike se consultava com Lúcifer. Tinha uma menina chamada, não sei o que lá, Vogan. E ela também falava com Lúcifer, e o Papa, não, traz ela aqui, nós queremos ver. Ele contava várias histórias e conseguia angariar uma fortuna da igreja. Até que a igreja falou para ele, peraí, mostra tudo que você está falando, você falou um monte de coisa legal, agora queremos as provas. E também a própria imprensa começou a cobrar, porque ele falava essas histórias fantasiosas, e foi pressionado, chegou uma hora que ele não podia fazer. Em 1897 ele chamou toda a imprensa na Sociedade de Geografia de Paris, ele confessa publicamente que era uma farsa, né? Todo mundo queria bater nele, ele escapa dando risada. Só que é o seguinte, né? Esse final ninguém sabe, ou ninguém lembra. Mas o que ele falou antes de calúnias, né? Acaba perpetuando aí até os dias de hoje, né? E essa que é a base para todas as teorias da conspiração. Então, fake news nele. Chegando mais recentemente, a Igreja Católica já criou uns livros, né? Chamado Processos contra Templários, que seria a compilação de todo o processo judicial que teve, que condenou os Templários. Primeiro, foi baseado no livro Os Templários do Pergaminho de Chinon, que a doutora Bárbara Flari, né, que ela era arquivista dos arquivos secretos do Vaticano, ela lançou esse livro, e ela mostra que tinha um pergaminho lá que não sentava os Templários. Em 1308 era para ser emitido como bula, mas ela alega que durante anos o Papa estava doente e não conseguiu. Porém, ele conseguiu botar as bulas que incriminavam os Templários. Mas, enfim, seria uma prova aí que os Templários são inocentes. E quando lançou, 2007, desculpa, era 5.900 euros, em torno de 35 mil reais. Se esgotou, né? Então quem viu, viu. Quem não viu, não dá para ver mais. Temos o caso do Sudário também, que ela lançou um livro chamado Os Templários Sudário de Cristo, que ela fala que o Sudário apareceu na França, na mão de Geoffroy de Charny. Se alguém lembra, era quase o nome igual do Geoffroy de Charny, que ele era neto do templário que foi morto na fogueira com Jacques de Molay. Ele pegou um depoimento de um templário que falava que ele, na iniciação, ele era levado no local secreto e era mostrado um lençol com uma imagem de um corpo que ele tinha que beijar o pé 3 vezes dessa imagem. Então ela fala, isso era o Sudário. Porque, assim, isso é uma prova que nem a igreja, nem o Felipe Belo conseguiu pegar nenhuma relíquia do Templário, e uma dessas acabou sendo descoberta depois. E no final ela acabou parando lá em Turim, onde está até hoje. Também tem o Mandilhon, que é um rosto, né, só rosto de Jesus que foi pintado. Também tem uma teoria que fala que isso daí é o Jacques de Molay. Enfim, tem algumas teorias em cima, né? Mas essa daí é bem interessante. Então vamos ver um pouco de ordens de cavalarias católicas ainda ativas, né? Ordem de São Lázaro e Ordem Teutônica, né? Que eu não comentei dela, mas ela teve uma função depois da Terceira Cruzada, né? Que são da Alemanha. Elas permanecem ainda como somente religioso, às vezes para dar alguma comenda, né? A Ordem de São Lázaro ela foi bem valente, continua até hoje. Tem a Ordem de Malta, que é a antiga Ordem de Hospitalários de São João. Eles são reconhecidos pelas Nações Unidas, tem até uma cadeira no conselho lá. Então você vê que alguns, né, a Rainha da Inglaterra foi condecorada pela Ordem de Malta, né, o Desmond Tutu, e que ela está até hoje aí, né? A Ordem do Santo Sepulcro, ela voltou como uma ordem, né, também de fizeram um grupo, né, enfim, que o Dom Bertrand de Orleans de Bragança. Então elas têm aqui 30 mil pessoas no mundo fazem parte, né, da Ordem do Santo Sepulcro, 103 membros do Rio de Janeiro, né? Tem algumas comendas. Então, daqui dou uma reportagem aqui que eu vi sobre a respeito dele, né? Então, existe em São Paulo, e no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, quando fala em cavalaria em ordens iniciáticas, né? Então você vê um universo aqui. Aqui estão os principais, só, pessoal. Tá? Vamos falar de algumas aqui. Uma ordem que é baseada na ordem de cavalaria seria a ordem martinista. Então, existem vários ramos dessa ordem martinista, né? Eu posso falar um pouco da Tom, que eu faço parte, que era ligada à Rosa Cruz Amorque, uma ordem mista. Então, tem alguns graus aí que você vai avançando até chegar ao superior incógnito, que é o último. Depois você vai para o ciclo dos filósofos desconhecidos.
Enfim, não vou me adentrar muito, mas se alguém quiser perguntar, a gente pode conversar depois, né? Baseado nos ensinamentos de Claude Saint-Martin. E quem ativou essa ordem, né, 100 anos depois da morte quase dele, foi o Papus, 1889. Na maçonaria, essa ordem ela entrou recentemente como Hermetic Order of Martinists, e ela é filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Então ela só aceita maçons. É uma ordem assim, coisa de 15 anos, ela tem uma origem francesa, né? No Brasil também temos a Ordo Milícia Crucífera Evangélica, que é uma ordem que une o rosacrucianismo com os templários. Existem 6 comendadorias no Brasil. Tinha uma em São Paulo, que eu tinha até entrado em contato com eles, mas parece que fecharam. E o objetivo é desses, eles estão ligados à confraternidade da Rosa Cruz, que é uma dissidência da MORC, e a priori parecia que eles aceitavam qualquer buscador que queria se unir à cavalaria. Assim. Tem essa também, a Ordo Supremos Militares Templi Hierosolimitani. Essa palavra Hierosolimitani se refere a Jerusalém. Eles também são, segundo eles, né, são reconhecidos pela ONU como uma ONG, tem no mundo 6 mil cavaleiros e damas, tem priorados no Brasil, né, uma ordem independente que se diz herdeira dos templários. E quando a gente chega então um pouco de maçonaria, né, o que é muito discutido, né, um pouco polêmico, né, é um discurso, né, que o cavaleiro Ramsay fez na França, em 1737, onde ele comenta que existe uma ligação íntima, né, entre maçons e cruzados naquela época, e isso se perpetuaria até aquela época, né, 1737. Ele era cavaleiro de São Lázaro, era um escocês, que era católico, jacobita, né? Então ele defendia a volta dos Stuarts, que eram católicos para a Inglaterra, escoceses, que tiveram acho que 3, 4 gerações lá. Ele recebeu o título de baronete, título entre barão e cavaleiro, né? Pra você ter ideia, o cavaleiro de São Lázaro é uma ordem que aceitava, era nobre, porque ele era filho de um padeiro. Ele foi doutor e professor em Oxford, membro da Royal Society, tutor do príncipe Eduardo, então o currículo dele é fantástico, só que ele é muito atacado, assim, é meio um cara polêmico, eu estou estudando muito ele, mas assim, ele é um pouco atacado, assim, sem motivo. Eu acho que tinha alguns desafetos, eu acho que não aconteceu com os templários, ele é atacado, assim, meio por atacar, assim. Apesar dessas ligações, em 1882, num convento lá na Alemanha, é declarado que a maçonaria não é herdeira material dos cruzados, dos templários. Existia essa discussão, né? Não era? Então foi decretado, não é. O que nós fomos pegar daqui para frente vai ser alegórico. Então, vamos ver um pouco aí no rito de York, é um rito maçônico, que era nos Estados Unidos. Em 1780 foi a primeira comanderia templária foi instalada no solo americano. E esse aqui é uma foto do grande templo da Filadélfia. As roupas deles não tem a ver muito com os cavaleiros templários, são mais militares, né? Você pode ver, parece até um policial americano, né? Um chapéu, plumas, é um pouco diferente, né? No Brasil, existe uma comanderia que foi fundada em 2015, né? E veio desse grande encampamento aqui. Tem os cavaleiros templários maçônicos das ordens colaterais inglesas, começou em 1778. Então, você precisa ser mestre maçom, ser companheiro do Réu Arco e ser cavaleiro templário, né? Isso aqui é o símbolo da ordem do grande priorado da Glesp e aqui do Gobi. E aqui o da Inglaterra. Então, você vê pelas roupas aqui, parecido com os templários, mas não é, né? Lembra que a bula lá fala que não pode ser igual. Então tem algumas diferenças, né? Então o objetivo é homenagear a ordem do templo, né? Não quer dizer que são templários, né? Já se for ver, não tem nada a ver, ninguém faz guerra, o objetivo é outro, mais filosófico. Depois tem a ordem de Malta, que você precisa ser cavaleiro templário para entrar, então muitas referências, né? Cruz de Malta. Não tem relação com a ordem de Malta católica, que eu mostrei antes. E aqui os símbolos aqui que nós temos aqui no Brasil, do Gobi e da Glesp. Então ela meio que continua a ordem do templo. Eu não faço parte dela, então não tem muito o que falar, né? Mas é como se fosse a continuidade. Acho que a história dos templários, né, vai continuar na ordem do hospital, que vai depois se chamar a ordem de Malta. E também existe o CBCS, né, com os Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Nesse convento, né, que foi feito na Alemanha, né, discutia, né, se templários eram maçons ou não, né? Então falou que não tinha, né? Então o nome escolhido foi, em vez de seguir o nome templário, né? Acabou sendo um cavaleiro que fazia benfeitorias na Cidade Santa. Então tem algumas ordens maçônicas, outras que existem, que não são maçônicas, né? Enfim, botei aqui mais como curiosidade, depois eu também não conheço, né? E elas são bem recentes aqui no Brasil, tá? Ela vem do ramo francês, ligados ao rito escocês retificado. Também no rito escocês antigo aceito existem títulos de cavaleiro, né? Mas se você pegar lá dos 33 graus, quase metade de cavaleiro, né? Então nem adianta falar aqui.
Mas existem, né, ordens de cavalaria também. Bem, para encerrar aqui, né, só para mostrar, né, como os cruzados, né, e os templários acabaram influenciando a cultura pop, né. Eu falei, eu comprei o livro em 99, a partir daí eu conheci os templários, olha o que teve. Esse filme, quem não viu, é muito interessante, Revelation, de 2001, é bem cheio de simbolismo. Um alquimista que vai atrás das vidas passadas, nossa, é bem bacana. Depois tem o Código da Vinci, todo mundo sabe, né, do Dan Brown, Tesouro Perdido, aí começa aquele negócio tipo Indiana Jones. Cruzada, né, que deixou a desejar por causa do anacronismo do Ridley Scott e tratarem os templários não como os deveriam, né? Tratar os templários como cruzados. Teve o Arne, Cavaleiro Templário, são 3 livros baseados nesse livro aqui, do Jean Guillot. Último Templário, meio também Indiana Jones, Sangue e Honra. Não fala tanto da história templária, é um templário que vai para a Inglaterra lá e participa de uma guerra contra o João, que era o irmão mais novo de Ricardo Coração de Leão. Os videogames da Assassin's Creed, o filme aqui, né? Eles falam mais, né, dos assassinos, falam que os templários é inimigo. É bom para diversão, né? E o Nightfall, que recentemente nós tivemos 2 temporadas. É bem bonito, assim, a filmagem, mas, assim, parte histórica deixa um pouco a desejar, né? Mas vale a pena, assim, para ver como que é o ambiente, né? Bem interessante. Maravilhoso, maravilhosa essa apresentação. Obrigado. Essa bibliografia depois eu vou copiar, e se você está aqui no YouTube, ela está aqui embaixo, você coloca ali na descrição desse vídeo, vai estar essa bibliografia. E também aproveitando, né, o Rodrigo pedindo para, de novo, dê sua curtida, seu like, sua inscrição, tal. Anderson, eu vou te agradecer muito. E para você que está assistindo no YouTube, se você quiser fazer parte do Mayhem, você vai lá, né, catarse.me/TDC, que você vai ter as instruções. A gente está gravando isso aqui ao vivo, né? Todas as terças, quintas e sábados a gente tem uma palestra, um bate-papo, uma entrevista com alguém para explicar alguma coisa do mundo esotérico, e o pessoal do Mayhem que está assistindo ao vivo vai fazer pergunta e conversar com ele. Então, muito agradecido. Anderson, quer se despedir do pessoal do YouTube que está assistindo a gente? Ok, pessoal, muito obrigado aí pela participação, por assistir, e deixe o seu joinha, o like, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima aí. Obrigado. Valeu. Então, até mais e a próxima gravação do programa Bate-Papo Mayhem.